Boa noite! Olha que legal, gente, eu fico muito feliz e é muito importante para mim saber que você está assistindo o programa, curtindo os nossos entrevistados. Cada entrevistado conta a sua história. Cada história é mais linda do que a outra. História de superação, dedicação, e isso é muito importante. Hoje nós vamos entrevistar um jornalista que tem amor, que tem paixão pelo seu trabalho. É o nosso querido Jordevar Rosa. Muito respeitado, não só no estado de Goiás, mas no Brasil todo. E eu estou muito feliz de fazer essa entrevista com ele. Sabe aquele cara focado? Sabe aquele cara apaixonado pela sua profissão? Dedicado mesmo? É o Jordevar. E daqui a pouquinho vem, e eu tenho certeza que você vai se emocionar muito com a história dele. Já já eu volto. Os bastidores, ele provoca na gente, e principalmente quando você sente esse amor, o respeito, sabe, a alegria de encontrar, você tinha que estar aqui. Porque é muito emocionante estar recebendo aqui o Jordevar Rosa. Ô, Jordevar! Luquinha, tudo bem com você? Demais, muito, agora muito melhor. Eu confesso, estou emocionado de estar aqui com você. Tudo pela história. A gente estava falando há pouco de gratidão, né? Eu tenho uma gratidão muito grande. Você sempre abriu espaço para o artista, né? Sempre chamou o artista, sempre dando aquela oportunidade. E eu sempre tive a oportunidade de estar ali junto com você, você me entrevistando, contando a história da gente e tudo. E hoje eu quero contar um pouco da sua história, porque... Hoje vamos inverter os lados hoje, né? Inverter os lados, porque seria muito tempo para contar muita coisa que você tem. Obrigado pela sua presença, Jorge. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com você, sabe? E eu ficava pensando, Juquinha não vai me chamar, gente? Eu quero ir lá. Mas não é só pela entrevista, por você, sabe? Você é uma pessoa que eu respeito muito, que eu sempre costumo dizer que eu gosto daquele profissional, aquela pessoa que é multimídia, né? Você é humorista, você é apresentador, você é um ator, você realmente engloba uma série de atividades que eu tenho o maior carinho, sabe? Então, assim, você é uma pessoa que eu respeito. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você. É recíproco, porque você é jornalista, você é apresentador, você é bacharel em Direito, você é cerimonialista e você, além de tudo, é garoto propaganda também. E sou seu fã. Pronto. Nós somos. Obrigado mais uma vez, Jordevar. Jordevar, você nasceu aonde? Você é de Goiás? Eu nasci na cidade de Morrinhos, né? Eu fiquei lá até os 12 anos, depois eu mudei para Jaraguá, depois com 18 para 19 anos, é que na verdade eu vim aqui para Goiânia, né? Então, assim, eu nunca imaginava ser jornalista. Olha. Não tinha... Até pela forma naquela época, então, por exemplo, eu nasci na roça, né? Então eu morei na roça. Se você falar assim, vamos tirar leite, eu sei piar a vaca, sei tirar leite. Vamos capinar arroz, eu sei. Roçar um pasto, eu dou conta. Porque eu fiz isso. Meu pai não era dono de fazenda. Meu pai era peão de fazenda, né? Então tem toda uma história, assim, que... Por que eu jamais pensava em trabalhar em televisão? Porque eu fui ter televisão com 18 anos de idade. Então você não imaginava isso, né? Nossa, nem sonhava, né? Você estava, por tudo que você fazia lá na fazenda, de repente isso veio acontecer. E como foi que isso aconteceu? Olha, essa mudança? Quando eu estava em Jaraguá, a gente morava na roça, e eu andava de bicicleta 16 quilômetros para estudar. Como naquela época a gente não tinha dinheiro, então vir para Goiânia era uma situação muito difícil. E eu imaginei montar um escritório de contabilidade lá em Jaraguá e passei para Ciências Contábeis em Anápolis e eu ia de ônibus toda noite, né? Quando eu vi aquele tanto de número na minha frente, eu falei, não é minha praia. Eu não dou conta desse tanto de número, sabe? E aí um primo meu morava aqui em Goiânia, falou, por que você não vai para Goiânia fazer direito? Que é o que você gosta. Mora na minha casa, você não vai ter esse custo. E eu vim para cá para fazer direito. Então estava tudo pronto, faltavam 6 meses para fazer vestibular. E eu sempre, apesar de não ter televisão em casa, eu sempre acompanhava da janela do vizinho. Então, e eu estava acompanhando um telejornal e eu falei, deve ser muito bom trabalhar em televisão, né? Aquela inocência, né? Só que eu decidi. Eu falei, eu vou fazer jornalismo.
Só que eu decidi fazer jornalismo e manter o direito. Então eu fiz jornalismo na UFG e fiz direito na PUC, que antigamente era a Universidade Católica, né? E aí começou essa história de amor, né? Porque a televisão é uma paixão, né? Você sabe bem disso. É paixão. É. Paixão é o amor. E você, Jordevar, você passa isso pra gente. Você passa... tem uma história, as pessoas falam muito a respeito disso, eu também já cheguei a comentar. Quando você faz com amor, paixão, o seu trabalho, você se diverte. Sim. Então a gente vê você se divertindo, né? A gente vê você gostando muito daquilo que você faz, né? Eu gosto de televisão porque, primeiro, você tem uma função social. Eu sempre busquei dar essa função social onde eu trabalhei e consegui fazer isso. Mas a televisão é aquilo que você pega uma matéria muito simples e transforma ela num grande assunto. Para que você se sinta bem, né? Para que quem estiver assistindo também goste e fale, olha, nossa, um negocinho tão simples, de repente, virou um negócio tão grande. Então eu gosto da televisão por conta disso, porque nós jornalistas somos contadores de história, né? Exato. Então temos que saber contar história, né? Que legal. Hoje você tem uma família bacana, né? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Uma menina e 2 meninos, né? Outra paixão que a gente vê que você tem é a sua família. E você viaja bastante, eu vejo que você vai sempre para os lugares, curtir com a família, e isso também é muito importante, né? Juquinha, às vezes as pessoas, você trabalha pensando em quê? Eu penso em viajar, né? Então, assim, o meu sonho de consumo é viagem. Porque viagem de onde tem histórias, né? Eu sempre gosto de onde tem histórias. Porque quando eu era criança, eu sonhava em ir nesses lugares. Então, eu falei, quando eu começar na minha profissão, eu vou ter condições de fazer isso. E graças a Deus tive. Então, se você deixar, eu viajo mais de uma vez por ano, né? Eu gosto de andar. Então, eu vou conhecer lugares. Às vezes, eu alugo um carro e saio andando, sem muito destino, né? Então é uma coisa muito boa, né? Isso enriquece também a nossa profissão, né? E na família, os filhos, algum está seguindo esse caminho? Não. Do jornalismo? Nenhum. Nenhum. Mas é legal. Engraçado, às vezes, por exemplo, a minha filha, ela está terminando agora esse mês, mestrado, né, em literatura inglesa. Olha. Né? Ela trabalha muito com essa área, né? O meu outro filho trabalha com gestão de pessoas e o menor está se preparando porque ele quer trabalhar com biologia, né? Muito focado, que é o Gabriel, e já planejou até onde ele vai fazer, ele vai para São Paulo, essas coisas todas, né? Então, assim, a vida é cheia de alegrias, né? Sim. Você tem o trabalho que é alegre, você tem a família que é boa, você tem as viagens, então não cabe muito espaço para tristeza nesse negócio todo, né? E a gente sua não abre mulher espaço. É sua parceira pra caramba, né? Sim. Nesse processo todo. Mandar um abração para ela, eu sempre acompanho. A Flávia é a diretora administrativa da empresa do Jordevar, Olha aí, que legal. do Instagram. Jordevar, mas antes da gente chegar nessa coisa do Instagram, nessa história toda, uma curiosidade. Sim. Porque você trabalhou durante muitos anos como apresentador do jornal no SBT. Sim. Né? E você tinha uma participação muito grande no jornal, não só o local, mas o nacional. Sempre estava ali, era no programa do Ratinho, que eu vi. Sim. Você, Teleton, né? Você participou do Teleton, né? Era um Teleton mesmo? Eu fui 19 anos. 19 anos no Teleton. Como é que foi isso para você? Você chegar desse rapaz que saiu lá da roça, que veio para cá, que parava para ver uma televisão e que achava, queria fazer uma coisa, acabou indo para a televisão. Esse sonho seu, dentro de você, deve ser lindo demais, né? Você olhar e falar, poxa, eu tô aqui do lado do Silvio Santos, eu tô aqui numa televisão, como é que é isso? Olha, isso é fantástico, sabe? Quando eu cheguei aqui, você falou uma frase muito que eu levo em consideração demais, que chama-se gratidão, né? Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram, às pessoas que atuaram junto comigo, e para mim chegar aqui, claro que muitas pessoas fizeram parte dessa história. Então, assim, por exemplo, você citou o Teleton. O Teleton é um dos programas mais bonitos que eu já vi. Eles conseguem, em 28 horas, reunir tanta solidariedade, tanta história bonita, né? E tanta ajuda, que você realmente sente um privilegiado de estar lá. E você disse uma coisa bem, o Silvio Santos, ele é uma pessoa diferenciada. Eu digo para você assim, hoje eu colocaria 2 pessoas e colocaria o Silvio em primeiro, né? Você tem o Pelé, que é uma unanimidade, mas teve alguns problemas com a família que refletem nele até hoje. Mas assim, o Silvio não. O Silvio é um cara que está com 90 anos, né? Teve Covid,
mas consegue fazer uma administração de muitos negócios. Era um cara que saiu de baixo, era um camelô, e é uma pessoa extremamente conhecida, mas quando ele está no palco, né, ele é diferente. Você olha, parece que você olha, vê todo mundo, mas o Silvio parece que está ali diferente. Né? É mágico. E eu pensei nisso. Falei, cara, eu estou do lado do Silvio Santos. O cara que eu via quando era criança. Né? Que eu via na televisão. Porque no interior, as casas não tinham muro. E eram janelas. Então, os meus amigos tinham televisão, eu ia para a janela e ficava lá assistindo. Né? Eu vi o Silvio Santos, né? Nessa época. E aí você chega e fala, pô, eu estou aqui do lado, né? E eu tive privilégios também, assim, de fazer clipes com artistas, né, para a Romaria de Trindade, de pessoas que eu era muito fã, e depois eu dirigi a pessoa. Sabe? Eu falei, cara, eu estou dirigindo um artista que eu sempre fui fã. Isso não tem dia que paga, né? Não tem preço não isso tem. aí. E esses artistas têm um carinho por você muito grande. Eu vejo mesmo o Leonardo, né? O Leonardo tem um carinho por você muito grande. É um amigo meu também querido. E ele é muito amoroso, né? Eu vejo quando você tem um encontro com ele, esse amor que vocês transferem um para o outro, né? Na verdade, vários artistas. Bom, o Leonardo ele é diferente. Ele, talvez seja a pessoa que mais representa bem o nosso estado. E talvez seja a pessoa mais querida do estado. O artista mais querido, né? Já saiu uma pesquisa que ele era um dos mais queridos do Brasil, né? Ele é fantástico. Jodevar, mas todo esse processo, participação no Ratinho, né? Que você teve vários. Eu lembro até que o Ratinho falou assim, mas como é que o nome Jodevar? Um dia eu fui almoçar na casa dele, né? E ele tem uma mania de fazer arroz de puta rica, que ele fala, né? Aí ele falou assim, olha, toda vez que eu te ver, eu vou falar desse nome seu. Você se importa? Falei, claro, imagina. Para mim isso era um privilégio. Porque ele falou assim, cara, lá em Goiás tem cada nome, né? O Zezé chama Mirosmar, o Leonardo chama Emival, aí ele foi falando o Aparecido, que é do de Paulo e Paulino, né? Então tem coisas assim. Ele falou, e toda vez que ele me encontrava, ele falava isso, sabe? Então, assim, eu me lembro, ele foi fazer uma palestra em Brasília para empresário, e a gente foi como convidado. Então tinha um auditório muito grande, eu cheguei atrasado, saí de Goiânia cedo, e eu estava subindo. Quando eu estava subindo, assim, bem caladinho, assim, ele parou a palestra, né? Olha lá, o cara do nome mais diferente de Goiás. Olha lá, o Jordevar. Aí todo mundo virou para trás, né? E aí ele comentou, né? Ele tem um carinho muito grande, até pela história que a gente já fez jornalisticamente falando, né? Então, assim, é um privilégio também, né? Tudo na vida são privilégios, né? Você dividiu a bancada durante muitos anos também com a Luciana. Luciana. Né? Uma pessoa também bacana, uma Sim. jornalista que estava ali sempre junto com você. E a gente acompanhando tudo isso. Quantas pessoas que trabalharam com você, né? Quantas pessoas que a gente, eu digo, descobriu, abriu espaço. Porque o talento, ele é natural, né? O talento, ele é individual. Mas a gente conseguiu perceber que aquela pessoa tinha talento, né? E a gente abriu espaço e hoje estão em várias emissoras, não só aqui em Goiás, mas até fora do estado. Hoje nós né? temos o Tuti. O Tuti. O Tuti está aqui. O Tuti é meu amigo. O Tuti está aqui. Trabalhamos juntos muito tempo. Fiquei feliz quando fiquei sabendo que ele estava aqui com vocês, né? E encontrei com ele uma época, dei os parabéns. Né? O Tuti é um professor, né? É um professor. O Tuti é um professor. Exatamente. Né? Quase virou padre, né? Mas, Jodevar, é muita emoção, muita história para contar. E dentro de todo esse processo de você conhecer pessoas, trabalhar como você vem trabalhando, daqui a pouco, lá na frente, eu quero saber como está o momento agora seu, mas tem uma história de jornalística que você fez ali, que você estava cobrindo, que te marcou muito? Olha, eu tenho várias histórias, assim. Uma delas, por exemplo, Goiás hoje é referência, não só no estado, mas no Brasil, até fora, pela separação de gêmeos siameses. Né? A primeira matéria de gêmeos siameses que gerou toda essa história, eu fiz com exclusividade, ouvindo uma pessoa na rua. A pessoa chegou e contou essa história, eu falei, 2 crianças coladas pela cabeça, pelo peito. Ele falou, não, é o corpo inteiro. Aí ele desenhou. E era realmente um corpo só, com 2 cabeças, cada uma de um lado. E eu falei, gente, eu tô com uma bomba na mão, né? Vamos lá, a família não queria fazer, conseguimos, fizemos, pedimos se um médico pudesse acompanhar aquele caso, porque era um negócio completamente diferente, né? Apareceu um médico que até então pouca gente conhecia, Dr. Zacarias Calil,
né? Se dispôs e ali ele juntou uma equipe de mais de 50 pessoas, fez essa separação e a partir daí dezenas de outras crianças siamesas, né, vieram fazer tratamento, muitas foram separadas, muitas já estão grandes, né? A 18, a Larissa já está com 21 anos. Olha aí. E outros já estão aí crescendo, graças a Deus, com resultado fantástico. Mas assim, tem muitas. Agora, o sequestro do Wellington Camargo, para mim, foi uma sequência de fatos muito importantes, né? Tem um que virou capa da Veja na época, né? Por conta da forma como a gente conseguiu a primeira entrevista com o Wellington Camargo. Ele estava no segundo andar de um hospital e aí ninguém subia, ninguém entrava, né? E o seu Francisco toda hora aparecia lá, né? E a gente estava ao vivo, todas as emissoras do Brasil estavam ao vivo lá, Globo, SBT, Record, Bandeirantes e tal. E aí, eu até avisei em São Paulo, falei, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, porque a gente tem que contar que há 21 anos atrás, qualquer novidade na televisão era diferente. Hoje não, hoje a coisa está mais solta. E aí eu peguei 2 rodos, emendei, coloquei o microfone na ponta, e antes falei para o senhor Francisco, quando eu entregar o microfone para o senhor, passa para o Wellington, que ele vai estar ao vivo no programa do Gugu. Ele, ok. Aí me chamaram ao vivo, eu peguei aquela parafernália daquele rodo, né? Levei e entreguei para o senhor Francisco, ele passou para o Wellington, foi a primeira entrevista que o Wellington deu depois de 100 dias de cativeiro, foi um dos maiores sequestros da história. Furo, famoso furo, né? Jornalístico, famoso, né? Furo. Olha. Sem contar que a família queria uma prova de vida, porque já tinha 3 meses de sequestro, não sabia se o Wellington estava vivo, né? Pediram uma prova de vida, né? E eles deram. Eles foram lá, os sequestradores, cortaram a orelha do Wellington, colocou numa Tupperware, daquele negocinho pequenininho, colocou na porta da televisão no meu nome. E pediu que eu lesse uma carta para o Ratinho. E disseram assim, todo sequestrador, quando ele liga para a família, eles têm uma senha. Porque tem trote. A senha, e aí eles colocaram, escreveram a carta e falaram assim, olha, para vocês não terem dúvida de que essa orelha é do Wellington e que quem está falando aqui são os sequestradores, a senha é Romário. E era a senha. Aí virou aquela loucura, né? Chamamos a polícia, aí entramos ao vivo no Gugu no outro dia, batemos a Globo de capote, vamos dizer assim, né? Foi uma cobertura muito, muito intensa, né? Eu participei de todos os momentos, né? Do sequestro do Wellington e aconteceram muitas coisas, né? Então, assim, tem coisas de bastidores que pouca gente sabe. Que a gente não contou. Dá para contar um aí? Então, por favor. Eu vou contar uma história para você que essa, assim, não foi contada em reportagem. Porque como eu apresentava o jornal à noite, então eu chegava um pouco antes das 6, né? E um dia, 6 horas, uma pessoa me ligou, dizendo que tinha informações importantes do sequestro do Wellington. Eu perguntei quais são. Ele falou, calma, amanhã eu te ligo às 6. E ele ligou. E todos os dias ele passou a ligar às 6 horas com informações, ele ia passando a conta gotas. E eram informações importantes que tinham muito sentido. E ele dizia ser membro dessa quadrilha que estava insatisfeito com a divisão de dinheiro. E ele chutou o balde e queria entregar a turma, né? Como a coisa tomou uma proporção muito grande dessa, nós avisamos a Polícia Federal. E a Polícia Federal foi para lá, grampeou todos os telefones, né? E começou a me ajudar nos questionamentos em relação ao que ele fazia. E na hora eu pensei, Juquinha, falei, se ele for da quadrilha, eu estou enrolado. Porque ele vai ser preso. E ele vai saber que foi eu que entreguei, né? Aí, o que aconteceu? Nesse momento eu chamei o policial e falei, olha, eu estou muito preocupado com isso, porque se ele for preso, for da quadrilha, eu estou enrolado. Falei, não, você não vai perder comigo. Aquela conversa de policial, né? Não vai perder como, né? A polícia descobriu quem era do interior de São Paulo, da cidade de Bragança Paulista, mas não era da quadrilha. Ele era um aposentado que amava a informação e pegava tudo que ele via em relação ao sequestro e ia criando pequenas coisas, sabe? Então, lembra da frase que eu disse, você não vai perder comigo? Quando a gente fez tudo, rodinho, a orelha, o Wellington libertado, faltava um detalhe. Aonde era o cativeiro? A polícia não revelava, nós passamos o dia todo no hospital e faltava isso.
Quando deu 9h30 da noite, meu telefone toca, né? E a pessoa se identifica, que é o policial federal fulano de tal. Lembra que eu falei que você não ia perder comigo? Eu falei, lembro. Eu falei assim, anota aonde foi o cativeiro. Não. Aí nós fomos lá e foi um furo de reportagem também, muito interessante. Então, são histórias que não passam nos telejornais, mas precisam ser escritas, né? A história de bastidor, né? É. Eu acho isso incrível. Nós já estamos quase terminando o nosso primeiro bloco, você pira? Já. Dá pra gente... Nossa, é muita coisa para contar. Jodevar, vamos iniciar o próximo bloco, você me respondendo uma pergunta. Sim. Tipo, como é você participar de tudo isso, tá ali nos bastidores, receber as informações, viver uma história que foi muito triste isso, né? Essa história realmente triste. E, claro, ao longo da sua carreira, quantas histórias tristes você presenciou e foi ali para cumprir e teve, né, firme ali e tal. Como é que ficava seu coração na hora de voltar para casa, quando havia um intervalo? Você me responde daqui a pouco. Nossa, tem muita coisa. Daqui a pouquinho eu volto para o próximo bloco. A gente terminou o primeiro bloco falando de emoção. Como é, Jodevar, você voltar para casa? Como é você lidar com todas essas notícias, as boas, as ruins, aquelas... Você vai levar para a casa das pessoas, mas como é que é isso dentro de você? Olha, eu tenho uma coisa comigo, primeiro que eu me emociono muito fácil, eu choro muito fácil. Eu já chorei em entrevistas, às vezes durante reportagens, eu não aguentei, já tive isso muito. E quando você chega em casa, depois de um dia desse, aí você olha para sua família estruturada, todos bem de saúde, você com condições de comprar o alimento, de ter uma casa, de ter um carro, ter uma vida estruturada, e você olha para aquelas pessoas, né, que não têm a mesma chance, né? E aí eu sempre penso assim, Juquinha, como que tem gente que sofre muito mais do que a gente? Porque nós somos privilegiados. Você é um privilegiado. Você é um grande artista, né? Você tem uma história para contar maravilhosa. Inclusive, um dia acho que você tem que contar no seu programa que você faz parte dessa história. O seu programa conta as histórias de vida da população. Então, você tem que contar a sua. Você vem aqui para me entrevistar. Claro. Convite feito, convite aceito. Imagina, eu entrevistando o Juquinha, gente. Eu vou tirar cada história dele que vocês não têm noção. Então, a gente percebe que as desigualdades, as diferenças são muito grandes. O Brasil deve para a população uma resposta para diminuir todas essas diferenças, vamos dizer assim. E como a gente trabalhou, especialmente na TV Serra Dourada, muito essa questão social, então eu já tive encontros assim de situações muito difíceis, mas muito difíceis. Eu posso contar uma? Claro. Um dia chegou uma denúncia de um pai que acorrentava o filho e deixava ele amarrado numa árvore do lado de fora, na cidade de Hidrolina, para lá de Séries. Nós fomos lá num domingo, né? Chegamos lá e realmente o menino estava acorrentado lá. Aí nós já chegamos, conversamos com o senhor de mais de 70 anos mais ou menos, né? Aí a matéria é de denúncia, né? Uhum. Aí ele foi contar a história. Olha só a situação, ele tinha 8 filhos, 5 deficientes, mas não era só uma deficiência. Tinha alguns que eram cegos, surdos, mudos, deficientes mentais. Eles iam crescendo e as deficiências iam aparecendo. E esse que ficava acorrentado, por quê? Ele tinha deficiência mental, ele era mudo, ele é mudo, né? Ele não morreu, e ele enxergava. Se você deixasse ele saía andando. O pai nunca mais ia encontrar, ele morava numa fazenda. Então o pai tinha receio, colocava ele numa sombra, ele pedia para colocar. Então, de denúncia, nós transformamos numa matéria de ajuda, para que essas pessoas pudessem vir para Goiânia, ter um tratamento, sabe? E a gente olhava a alegria daquele senhorzinho com tanta dificuldade, com 5 filhos, com o maior problema. Isso foi em 90 e, se não me engano, 99, então tem mais ou menos 22 anos. Agora, há 2 meses atrás, eu estava num elevador de um prédio, né? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você fez uma matéria, citou lá em Hidrolina. Eu falei, seu Ananias.
Nossa, você lembra? Eu falei, lembro, que me marcou demais. Ele quer te ver. Nossa. Eu fui lá na casa. Ele construiu um cômodo para cada um com um nome. E assim, tudo que eles gostam, ele coloca lá. Entendeu? Tem uma igrejinha. Tem um que gosta de cavalo. Ele mandou fazer um cavalo daqueles, não sei de quê, de cimento, sei lá, alguma coisa, só para o filho passar a mão no cavalo, sabe? E ele muito alegre, quase cego, já com 94 anos de idade. Entendeu? Assim, na época, quando eu vi aquela dificuldade toda assim, eu cheguei em casa numa tristeza, sabe? Mas assim, eu sabia que eu tinha feito a coisa certa, que era de trazer eles para cá, de oferecer uma ajuda, né, como jornalista e tentar conseguir alguma coisa médica para eles, assim. Então essa é uma das histórias emocionantes. Eu já tive situações de eu chorar lá dentro, ter que sair do jornal, né? Eles continuaram como se nada tivesse acontecido, né? Porque eu realmente não aguentava ver tanta dificuldade na vida das pessoas. Nossa, cara, e o que eu senti aqui foi a transformação de uma situação que as pessoas tinham ódio, raiva daquela pessoa, que achava que ele estava sendo carrasco e tudo. Na verdade, ele estava fazendo um gesto, era um gesto de amor, de proteção, né? E você chega ali, faz uma matéria e muda a vida dessa pessoa. Sim, eu já visitei pessoas em casas, em hospitais que às vezes estavam com câncer, numa fase difícil, né? E elas queriam me ver. E eu fui várias vezes. Então, você chegava lá, era uma alegria tão grande para aquela pessoa, o fato de estar ali, né? Que você pensa assim, pô, o trabalho que a gente está fazendo está valendo a pena. Porque eu acho que você tem que levar alegria, né? Você tem uma responsabilidade social, mas acima de tudo você tem que levar alegria para aquela pessoa, né? E quando você faz isso, você sente diferente, né? Você chega meio transtornado em casa, porém, olha, eu fiz alguma coisa de útil para aquela pessoa, né? Jordevar, é muita emoção, muita história para contar. Muita. E depois de tudo isso, você, durante muitos anos na TV Serra Dourada, fazendo seu trabalho, aí você sai da televisão, Sim. da Serra Dourada. De repente, eu começo a ver o Jordevar continuando e trabalhando tanto nas mídias sociais e transformou ali suas mídias sociais num jornal, numa informação, né? Você sempre estava passando e até hoje você passa as informações. Você sabia que muitas informações eu vejo que você passa para mim? Sério? Você antecipa, eu vejo e falo, ó, tá acontecendo isso. E eu dou notícia em casa ou para as pessoas porque você já passou ela para mim. Ai, que bom. Você está entendendo? Nossa. Então, é você fazer esse trabalho, ó, arrepiei aqui, fazer esse trabalho. Como é que foi essa transformação para o Jordevar? Quando você fica muito tempo numa emissora, você acaba criando uma certa zona de conforto, né? Mas eu sempre falo, o Juquinha é o que você é pelo seu trabalho. Você passou por várias emissoras, você passou por vários veículos e hoje você é respeitado pelo seu trabalho. Então, o veículo ele te ajuda, ele é fundamental, mas é a pessoa que se faz, né? Então, eu já passei pela Rádio Difusora, pela TV Bandeirantes, eu já passei pela TBC, pela TV Goiânia, pela Rádio Sucesso, e passei mais tempo na TV Serra Dourada e pude construir uma história, né? Eu gosto da minha história, eu tenho orgulho dela. Linda. E então, quando surgiu essa saída, eu falei, vamos reinventar. Como eu gosto de notícia, eu tinha um Instagram, que era um Instagram mais de pessoal, eu transformei num Instagram de notícias, sem deixar o lado pessoal, porque eu acho que o Instagram ele tem esse lado. O meu Instagram não é aquela coisa pesada de notícia. Você tem notícias pesadas, mas eu tenho humor, eu tenho o Jordevar cozinhando, viajando, com a família, eu coloco tudo isso ali, né? Então eu acho que esse é um fato interessante. E deu certo. A resposta foi muito boa, o número de seguidores foi crescendo e hoje ele transformou-se também num negócio, né? Hoje eu tenho anunciantes, tenho vários parceiros, né, que estão comigo, alguns há muito tempo, e assim, eu tenho orgulho de tê-los comigo. E além disso, quer dizer, hoje eu estou na TV Pai Eterno, né, eu sou secretário executivo de esportes, eu vou fazer rádio, vou fazer um programa de rádio, você pode ter certeza, eu vou estar voltando também. Então, eu não paro. Eu descobri que é ser um Juquinha na vida, que é trabalhar o tempo inteiro, que é atuar em várias áreas. Então, para mim, foi uma descoberta maravilhosa, porque você vai se reinventando. Eu tenho 32 anos de jornalismo,
mas eu tenho mais de 40 de trabalho. Né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você, quando eu fui a um evento agora, a semana passada, e chegando lá, tinha umas pessoas até fazendo entrevista, e uma pessoa chegou falando, você, Juquinha, né, poxa, contar a sua história, e começou a falar, eu só percebo que eu tenho essa história quando alguém fala. E às vezes eu acho, e fico na minha cabeça, eu trabalhei pouco. Parece, por que eu podia ter feito mais, trabalhar mais? Você passa por esse momento também, de achar que podia ter produzido mais? Eu tenho essa sensação. Olha, eu quero falar primeiro de você, né? Por exemplo, eu tenho um carinho, um respeito, sou seu fã. Eu me lembro de 1985, você fazendo Cadeira de Barbeiro, que era uma peça de eleitoral, né? Que você desempenhou aquilo com tanto profissionalismo, com tanto carinho, que dava a impressão que você estava cortando cabelo. E você não cortava cabelo. Não é essa a sua praia. Você é um ator, você é um grande profissional, né? Então, assim, você tem histórias maravilhosas no humor, que eu já acompanho sempre, na televisão. Então, isso é quando a gente percebe que a gente tem tanta coisa, a gente fala assim, então quer dizer, eu posso produzir mais, né? Então, olha, eu posso fazer cerimonial? Posso, né? Eu posso trabalhar com Instagram? Sim. Eu posso fazer rádio? Eu dou conta. Televisão? Eu sei. Então, assim, quando você percebe que você pode fazer muita coisa, você vai começar a desenvolver. Eu não tenho essa dificuldade de falar assim, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter amado mais. Talvez isso tenha feito falta. Por exemplo, eu fiz direito, mas eu achei melhor ser jornalista. Mesmo sabendo que o direito financeiramente pode render mais. Mas a paixão pela televisão me trouxe para cá, né? Então, assim, claro que você pensa assim, eu poderia ter feito melhor em algumas coisas, porque a experiência ela vai te trazendo muitas coisas boas e a certeza de que você fez, que você pode fazer melhor. Aí você lembra, eu podia ter feito melhor, mas hoje você pode fazer melhor. Bom, você hoje apresenta o jornal... Brasil Hoje. Brasil Hoje, nacional. Ele é um jornal que é nacional, ele vai ao ar às 6 da tarde, ao vivo. E a TV Pai Eterno, hoje ela chega em 1.800 cidades. Então a gente tem uma audiência no Rio, a gente tem em São Paulo, a gente tem em Natal, no Pernambuco, na Bahia, no sul do país, de onde ela surgiu, né, no Paraná. Temos muitas retransmissoras, tem Rio Grande do Sul. Nós temos correspondente hoje na França, nós temos em Belo Horizonte, nós temos no Paraná, temos em Brasília, temos em Natal e em breve vai ter em São Paulo. Olha. Então, e é um jornal, Joaquim, muito diferente. Para você que está em casa acompanhando, é assim, é o sonho de todo jornalista, porque hoje você tem programas que são muito policiais, não é que eu seja contra, mas é porque a informação que ele traz não é tão útil para você no dia a dia, como uma informação de economia, de cidades, de trabalho, de uma forma geral, isso que a gente faz lá. A gente pode até falar de uma tragédia, mas a gente vai falar daquela tragédia, por exemplo, como ela poderia ter sido evitada. Psicologicamente, o que isso está acontecendo? Se você vai falar de queimadas, como nós estamos tendo em Goiás, essa época agora, você vai falar exatamente nos resultados danosos, no que pode ser feito para isso, o que a gente pode pensar para o futuro, o que isso pode trazer para a gente. Então, o Jornal Brasil Hoje, ele é assim. Então, ele é um programa assim, que eu tenho um carinho enorme por ele. Esse é um projeto que você já está atuando. Você há pouco falou do programa de rádio. Você está voltando aí para o rádio. Esse é um projeto. Quais são os seus projetos agora para esse... Pois é, eu estou com esse... Desculpa te interromper, mas eu acho que é importante, me veio aqui assim, esse momento de pandemia, esse momento difícil, você continuar trabalhando, né, você continuar com os projetos, de tudo que você viu, amigos, né, pessoas próximas da gente que se foram. Esse momento também foi um momento muito difícil, né? Esse momento ele vai ser marcante para a gente, para o resto da vida. Primeiro, pelas pessoas que nós perdemos, né? Segundo, pela forma como chega uma pandemia que atinge o mundo inteiro e muda nossas vidas, né? A máscara, o isolamento, o álcool, o medo, o receio, né? Quando foi no ano passado, no final do ano, como eu estava trabalhando muito com muita gente, eu sabia que eu ia pegar a Covid, assim, não ia ter alternativas, assim, porque às vezes você chegava em alguns pontos e as pessoas chegavam, posso tirar uma foto com você?
Pode. Aí, só que elas chegavam com a máscara, elas já tiravam a máscara e encostavam em você. Né? Aí, por respeito, né, mesmo sabendo que o risco era grande, as coisas aconteciam. Então, e realmente eu fui contaminado, mas tive uma recuperação muito boa, nem fui internado, né? Então, assim, foi um desafio fazer jornalismo numa época de pandemia, né? Mas eu tomo cuidado, já fui vacinado, tomei as 2 doses, né? Indico, que realmente não tomou, que tome. A ciência, gente, é tudo. E a gente percebe que com a vacinação, nós estamos reduzindo as mortes. Eu perdi grandes amigos, parentes muito próximos. Então, mas pegando do lado bom, assim, eu quero voltar para o rádio, porque o rádio ele tem uma identidade, porque quando você tem a imagem, é mais fácil de fazer. O rádio, como você não tem a imagem, é mais difícil, né? Você levar para as pessoas com clareza, né, aquilo que você está falando, com emoção, aquilo que você quer passar, e com dureza na hora que é preciso, né? Que assim é o nosso trabalho, né? Então, estou rezando aqui para dar certo alguns projetos. Vai dar certo. Vai dar certo. E com certeza um dia você vai ser entrevistado por mim lá, tá bom? Vamos falar de vida, de humor, e vamos falar de trabalho. Muito bacana. Já estava pensando, imaginando aqui você com um programa de rádio. Você imagina você lá na fazenda, que na fazenda, eu não vivi assim na fazenda, mas eu tinha amigos que tinham fazenda. Na minha infância eu ia para lá e o radinho, sempre ligado, né? A Hora do Brasil, sabe? Era muito, muito interessante. Naquela época só tinha rádio AM. Era só uma rádio AM. Não tinha mais nada. Então, assim, eu lembro direitinho, eu ouvi a Rádio Record de São Paulo, que tinha um programa chamado Linha Sertaneja Classe A, que o Zé Bétio fazia juntamente com o Zé Russo, e cada dupla comprava meia hora de programa para apresentar as músicas, né? Porque naquela época, dupla sertaneja não ia para a televisão. Qual que era o único espaço que eles tinham para divulgar? Era o rádio. Por isso o rádio tem uma importância muito grande. Eu me lembro que eu ouvia Trio Parada Dura, ouvia o Sérgio Reis, ouvia essas coisas, e depois eu dirigi eles no clipe de Trindade. Né? E eu contei a história para o Sérgio Reis, contei a história para o Creone, do Creone Barrerito, né, do Trio Parada Dura. Falei, olha, para mim hoje é um momento especial, porque eu estou dirigindo um cara que sou fã há décadas, né? E assim, você chegar na frente daquele cara que você tinha muita, assim, uma simpatia, era fã, e de repente você está ali conversando de uma forma normal, como nós estamos aqui, é diferente demais, né? Demais. Porque a roça é diferente, um radinho só de pilha, cara, pensa. Jordevar, você no início da sua carreira jornalística, você, esse profissional que você é, essa sua dedicação, qual a visão do Jordevar daquele início, daquele jornalismo e hoje, com essas mídias sociais? Você sente uma diferença muito grande nas mensagens, como chegar com o seu jornalismo ali, a seriedade? O que mudou isso para você nesse tempo? Eu consegui pegar as 2 fases. A fase em que você não tinha internet, você não tinha telefone celular, você não tinha rede social, você não tinha nada, né? E pegando a internet é uma coisa fantástica, fabulosa. O que eu questiono hoje muito na questão das informações são principalmente as informações mentirosas. Porque a rede social, a pessoa acha que ela pode tudo, né? E não pode. Internet não é uma terra sem lei. O que me impressiona e que me deixa triste é a forma violenta como as pessoas conduzem certos comentários nas redes sociais. Porque hoje você tem 2 lados, na verdade a gente teria que ter vários. Se você fala mal de um, você é arrebentado pelo pessoal de cá. E assim a coisa vai seguindo, né? Essa questão do incentivo à violência sem limite. Isso é muito ruim. Por outro lado, a internet trouxe a interatividade mais forte, né? Hoje o cidadão ele faz a notícia, ele produz informação, ele filma, ele está no momento que o fato acontece. Então ele pode encaminhar para você e te ajudar nessa seguinte situação. Mas tudo tem que ter limites. Eu acho que, por exemplo, antes o jornalismo era mais responsável. Ele tinha um caráter mais profundo, as pessoas se preparavam mais. Hoje você tem uma questão financeira que é muito ruim, né? E a questão da vontade de chegar primeiro, de mostrar aquela coisa toda. Você tem
programas em que há um sensacionalismo muito grande, né? Então eu acho que isso peca. Mas a internet, ela chegou para ficar, é uma revolução e a gente tem que entender isso como um fator positivo. Agora, os negativos, nós temos que trabalhar para que eles possam ser sanados. Então, essa é a minha visão. Hoje estou aqui, é fruto da internet, é o próprio Instagram. Então eu aproveitei muito disso, fazendo jornalismo ao vivo, levando informação que a pessoa trazia para a gente. Eu criei o Repórter Cidadão, e junto com a minha equipe, quando não tinha internet, porque a pessoa tinha um problema na rua, a gente não tinha condição de ir lá. Eu falei, filma, fotografa, manda para mim. Daí surgiu o Repórter Cidadão, uma coisa que potencializou com a internet, né? Na verdade, se adaptar, né, Jodevar? Se adaptar a um novo... E tudo que você tem que se adaptar, ou a transformação, ela vai dar um certo trabalho, mas a gente vai conseguindo aos poucos, né? Olha só, a gente está chegando no final da nossa entrevista, do nosso bloco, que daqui a pouco a gente continua, mas já com outro bloco de trabalho. Mas eu queria dizer para você, Jodevar, que eu me senti muito emocionado, muito feliz e muito honrado com a sua presença. Contar a sua história não dá um programa, não dá, tem que ser vários programas. Mas esse pouco que a gente ficou, a gente contou muita coisa, tirei muita coisa sua que eu também tinha curiosidade de saber e tenho certeza que quem está em casa ficou feliz em ouvir e ver você. Essa câmera aqui, eu queria que você, para a gente finalizar, você mandasse uma mensagem para as pessoas que estão te vendo em casa. A minha mensagem principal nesse momento era dar os parabéns para você, Juquinha. Sabe por quê? A TV goiana, especialmente, ela precisa contar a história dos seus personagens, dos atores que fazem a história do nosso estado, seja ele de qual área que for. Então, para mim, é um privilégio estar aqui, poder contar a minha história, porque no dia a dia a gente não conta. E você abrir um espaço, porque tantas pessoas boas passaram por aqui e outras tantas vão passar. Eu dou os parabéns para você por criar um programa que conta histórias, que dá o espaço para que a gente possa falar com as pessoas. E eu queria falar com você, olha, eu quero agradecer de coração a cada pessoa que está nos acompanhando, porque vocês fizeram o Jodevar crescer, com audiência, acompanhando tudo que eu fiz ao longo de mais de 32 anos de carreira de jornalismo. Vocês são os responsáveis por isso. E vocês estão aqui hoje, junto comigo e junto com o Juquinha. Então, que Deus abençoe vocês e que sempre peguem o trabalho de vocês, façam com que o trabalho de vocês seja transformador, que possa mudar a vida das pessoas. Eu faço isso todos os dias e se a gente fizer a nossa parte, o mundo vai ser melhor. Obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Amém para nós. Já já a gente volta para o próximo bloco. Olha a gente aqui de novo, e agora com o doutor Luiz, do Horário da Lei. Que honra sempre receber o senhor aqui, doutor Luiz. A honra é toda minha, meu amigo Juquinha. O que nós vamos desenvolver hoje aí? Vamos aproveitar aí a presença do nosso convidado, Jodevar. Vamos falar um pouco sobre a liberdade de imprensa. É importante primeiro esclarecer que a lei da liberdade de imprensa, ela esteve sistematizada inicialmente lá na Constituição americana, no Bill of Rights, inclusive no artigo 1º, que estabelece a liberdade de imprensa como direito fundamental. Como no Brasil, a nossa Constituição, inclusive o direito brasileiro, ele se inspira muito no direito americano, nós reproduzimos alguns fundamentos da Bill of Rights na nossa Constituição de 1988, que é considerada aí a nossa Carta Magna e a Constituição Cidadã. Em especial, a liberdade de imprensa ela esteve bastante recorrente nos artigos da Constituição, em especial ali no artigo 5º, mas também no artigo 220 até o 224. E especificamente no artigo 220, nós temos ali no parágrafo 1º, estabelecendo que nenhuma lei ela poderá ser criada para tolir ou para diminuir a liberdade de imprensa ou liberdade de expressão do jornalismo no Brasil. Tá? É claro que nós temos aí algumas limitações à liberdade de imprensa, até porque
os direitos, em que pese serem bastante importantes, eles precisam de algumas limitações. E as limitações da liberdade de imprensa estão ali previstas exatamente na Constituição também. Principalmente quando nós falamos do direito à imagem, do direito à personalidade, do direito à veracidade e do direito a uma informação verdadeira. Então, isso tem que ser bem claro, que em que pesa a liberdade de imprensa, ela representar um importante ganho para o nosso Estado democrático de direito, e especialmente para a democracia, ela tem algumas limitações até para garantir que outros direitos não sejam violados, tá? Então, na Constituição brasileira, nós temos ali as previsões expressas da liberdade de imprensa, com essas limitações, tá? O dever de veracidade, o dever também de respeitar a honra alheia e, especialmente também, o direito a uma informação verídica, que é o que a gente tem previsto na nossa Constituição, tá? E até porque, eventualmente, às vezes, essa liberdade de imprensa ela é utilizada com certo abuso. E até cito um caso bastante famoso, que aconteceu em 1994, no Rio de Janeiro, em que uma escola ela esteve como alvo de diversas matérias jornalísticas de que ali era uma escola infantil, estavam acontecendo abusos sexuais em relação às crianças. E aí foram várias matérias jornalísticas e posteriormente comprovou-se que não havia abuso sexual nenhum, que lá não acontecia nenhum tipo de abuso. E que era uma escola correta, mantinha-se, enfim, o regular cumprimento da legalidade. Porém, os danos foram irreversíveis, a escola fechou, os funcionários ficaram sem emprego, os proprietários da escola tiveram que mudar, inclusive se manter no anonimato, com risco de, inclusive, a integridade física não só deles, quanto da família. E posteriormente, eles ingressaram com ações, né, de reparação de danos e ganharam diversas ações contra várias empresas, a mais recente aí contra o SBT, no ano aí de 2013. Eles ganharam a indenização de aproximadamente R$100 mil cada autor, por conta dessa violação, primeiro da verdade, do princípio da verdade. A imprensa deve sempre procurar checar as informações para não transmitir informações falsas, tá? Então, as famosas fake news aí estão tão recorrentes. Mas é isso, devemos ter o respeito à liberdade de imprensa, mas, é claro, com as limitações previstas na Constituição. Todo o cuidado possível. Eu acho que esse respeito ele vem realmente de entender a vida do outro. Sim. Sabe, imaginar você prejudicar a vida por uma mensagem errada, né? Então, e a liberdade de imprensa é muito importante. Ela é super importante para que o profissional possa mostrar, trabalhar e fazer seu trabalho com dignidade, né? Como hoje nós tivemos aqui o Jordevar, que faz um trabalho um comunicador excepcional que faz um importante trabalho aí para a sociedade brasileira, em especial sociedade goiana. Daqui a pouquinho a gente volta. Finalizando mais um programa. Jordevar, obrigado pela sua presença, que entrevista, que bate-papo, suas histórias muito assim emocionantes e muito importantes para Goiás. Dr. Luiz, muito obrigado também pela informação, como sempre. E gentleman, eu estou vestido aqui, gentleman, ali do Flamboyant. Ricardo, aquele abraço, obrigado. Semana que vem estamos colocando outra roupa de novo, outro figurino. Valeu, uma boa semana para vocês. Que Deus nos proteja. Vamos só na luta, na garra. Não vamos desistir, não. Até semana que vem.